Vamos para a correção da atividade. Questão 1 pediu para você indique o nome oficial dos produtos orgânicos obtidos nas seguintes reações químicas feitas na presença de luz e aquecimento. Aí tinha lá, na letra A, etano mais cloro, gerando produtos. Aí ele queria descobrir qual seria os produtos formados ali. Aí nós vamos ver aqui que o etano é esse carinha aqui, ó, H3CCH3, mais o cloro. Então, na reação de substituição, a gente lembra que perde um hidrogênio e nós vamos ver que esse hidrogênio vai se ligar ao composto que está sendo adicionado ali. No caso, o hidrogênio que vai ser substituído, daqui do CH3, vai entrar lá no HCl, e aqui nós vamos ver que o Cl vai entrar no lugar do H que saiu. Então, vai ficar Cl, CH2, CH3 mais HCl. Então, vai formar monocloroetano, que é esse carinha aqui, primeiro, né? E o outro é o ácido clorídrico, que é o HCl. Então, na reação de substituição não tem segredo, não vai ter mudança na cadeia, não vai ser nem fechada, nem aberta, vai continuar do mesmo jeito que ela era antes. Só vai sair um hidrogênio de lugar e vai se ligar a outro elemento, e assim vai entrar o outro substituinte. Na letra B, nós temos propano mais bromo formando produtos. Mesma coisa, nós vai perder um hidrogênio, e esse hidrogênio vai ser substituído ali pelo bromo. E aí nós vamos ver que o outro H vai se ligar ao Br. Só que vocês vão ver aí o seguinte, ó, vai formar o 2-bromo-propano, 1-bromo-propano e também o HBr. Tá? Então, vai formar mais produtos do que eu formo na letra A. Tá bom? Porque vai ter duas formas de eu substituir ali o hidrogênio. Vai acontecer alguns casos assim, como também na letra C. Na letra C, metilpropano mais cloro formando produtos. Ok, mesma coisa que semelhante, nós vamos ter a substituição de novo do hidrogênio. Esse hidrogênio daqui, ó, de cima, vai entrar o Cl lá no lugar. E aí nós vamos ter também a formação de 3 compostos, né? 2-clorometilpropano, 1-clorometilpropano e também o ácido clorídrico. Depois você ir lá para a questão 2. A questão 2 era interessante, ela dizia o seguinte: é possível obter o propano sulfônico por reação de substituição com ácido sulfúrico? Aí forneça a reação em caso positivo ou justifique em caso negativo. Se você tiver lido um pouco ali nas folhas anteriores do seu livro, ela vai dizer que não. Por quê? Porque somente alcanos com 6 ou mais carbonos reagem com ácido sulfúrico. E por que não os de de menor cadeia, os mais simples, de massa molar mais baixa, não reagem com ácido sulfúrico? Porque senão eles seriam destruídos através de uma reação de oxirredução que seria violenta. Então, a reação nem iria acontecer, de fato, no final das contas. Então, por isso, a gente vai dizer que somente os alcanos com 6 ou mais carbonos. Depois você iria lá para a questão 3. Questão 3 pedia assim: no 3-metilpentano, cuja estrutura está representada a seguir, o hidrogênio mais facilmente substituível por halogênio está situado no carbono de número. Aí ele está lá numerado, né? Tem 6 carbonos lá. E aí, da onde que a gente iria substituir ali o hidrogênio? Aí você lembra daquele macetezinho, né? Tira-se do mais pobre para dar ao mais rico. Era isso que era o macete lá da nossa reação de substituição. Então, nesse caso aí, a gente vai tirar do carbono que possui menos hidrogênios, que no caso é o carbono de número 3. Então, letra C, 3. Okay? O hidrogênio mais facilmente substituível por halogênio é o de carbono terciário, no caso, carbono 3. Em seguida, o de carbono secundário, no caso, os carbonos 2 e 4. E, por último, o de carbono primário, no caso, carbonos 1, 5, 6. Ah, professor, então, sempre que for o número 3, vai ser o carbono mais facilmente, hidrogênio mais facilmente substituível? Não, gente, é só uma coincidência que deu ali. A gente vai dizer que é o carbono terciário. O que é o carbono terciário? É o carbono que está ligado a 3 outros carbonos. A gente já aprendeu isso lá no começo do ano. Questão 5.
Questão 5 pedia assim: a monocloração de um alcano em presença de luz ultravioleta produziu os compostos 2-cloro, 2-metilpropano e 1-cloro, 2-metilpropano. O nome do alcano é. A própria questão já te deu a dica. Se formou metilpropano, eu só posso ter no alcano o próprio metilpropano. Então, alternativa E, metilpropano. E aqui está a reação de formação desses compostos. Depois disso, você iria lá para páginas 158, para a questão 7 e questão 10. Vamos lá, questão 7. Questão 7 pedia, considere a reação em substituição. Aí, se na reação o iodeto de metila for substituído por iodeto de etila, obter-se-á. O iodeto de etila, ele é o C2H5, tá? Então, se eu fosse substituir ali, o que eu teria de formação? Eu teria de formação o etilbenzeno. Bem simplesinho, porque lá, se você acrescentou iodeto de etila no lugar do iodeto de metila, então, na formação eu tenho que ter etil alguma coisa, né? E neste caso é um benzeno, então etilbenzeno. Questão 10. Vamos lá. Questão 10 pedia, tinha um esqueminha lá da reação que mostra um caminho para a síntese de um desses derivados. Aí tá. Assinale a alternativa correta. Aí diz, letra A, a equação representa o processo de preparação de ácido carboxílico com aumento da cadeia carbônica? Não, né, gente? Aqui nós temos um benzeno, não é um ácido carboxílico. Letra B, composto X é um hidrocarboneto aromático? Provavelmente, né? Porque se no começo eu tenho um hidrocarboneto aromático, no final eu também vou ter que ter, porque a reação é de substituição. Então, a letra correta seria letra B. A correta da 10 seria a letra B, tá, gente? Na correção aí do livro tá a letra C, mas na verdade não pode ser. Sabe por quê? Porque aí é um exemplo de alquilação do benzeno e não de acilação. Logo, se no começo eu tenho um hidrocarboneto aromático, no final eu também tenho que ter, porque é uma reação de substituição.